Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança que você possa aplicar no seu dia a dia e assim ver mais e melhor. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a questão comportamental da alimentação. E para falar mais sobre esse assunto, eu trouxe aqui uma excelente profissional, Adriana Loyola, que é nutricionista formada pelo Centro Universitário São Camilo, com especialização em nutrição clínica e atuação em nutrição comportamental. É também terapeuta integrativa e possui mais de 12 anos de experiência no mercado de saúde e bem-estar. É idealizadora e cofundadora do projeto Sem Dietas e do Blend de Fibras Sem Dietas, que já impactou mais de 5.000 alunas, além de atuar como mentora de profissionais de saúde. Adriana, obrigado pela sua participação. Muito obrigada pessoal. Acho que vai ser um prazer esse bate-papo. Você foi falando meu currículo, a gente esquece de tudo que a gente já fez, né? Eu acho que antes de mais nada, antes de ser profissional da área da saúde, eu passei muito tempo estudando o comportamento humano e vivendo a nutrição na prática. Então, eu acredito que a gente vai ter muita coisa aí para trocar de figurinha. Com certeza vai ser uma excelente conversa. Bom, emagrecer pode até parecer simples na teoria. Teoricamente, basta só a gente comer menos e gastar mais. Só que na prática, a gente sabe que não é bem assim. A ciência já mostrou pra gente que o nosso próprio corpo luta contra o processo de emagrecimento e o ambiente obesogênico em que a gente está inserido, que cada vez faz a gente tomar decisões piores em relação à alimentação, dificulta também o processo. E se você aí de casa acha que perder peso é um processo difícil, você não imagina como é difícil manter o peso perdido ao longo do tempo. Fome, rotina, fisiologia, tudo parece jogar contra a gente nessa hora. Mas fica tranquilo que nem tudo está perdido. No episódio de hoje, a gente vai olhar para o processo de emagrecimento não só com uma visão científica, mas também numa área mais comportamental. Entender quais são os grandes obstáculos enfrentados pelas pessoas que vivem com obesidade, os gatilhos que fazem a gente perder o controle e também quais as estratégias podem, de fato, ajudar a construir uma relação mais equilibrada com a comida e também com o nosso próprio corpo. Então, se você aí de casa já tentou emagrecer e voltou a ganhar peso ou vive nessa montanha russa, começando, terminando e recomeçando novos processos de emagrecimento, fica ligado que esse episódio é para você. Bom, Adriana, a gente já começou falando sobre essa talvez visão simplista de que emagrecer é basicamente comer menos e gastar mais energia. Por que você acha que as pessoas têm essa convicção? Realmente é só isso ou tem mais coisa por trás? Olha, esse assunto ele acaba sendo bem complexo, né? Porque se a gente for olhar a nutrição há 10, 15 anos atrás, a gente tinha um contexto de saúde totalmente diferente, né? Então, quando você ia para o profissional nutricionista, você já estava certo que você ia sair com duas listas, a do permitido e a dos proibidos, né? E ninguém fala, a questão ali era o que você come, mas o como você come, por que você come, quando, com quem você come, não era tão olhado pelas pessoas, né? E aí, de fato, a ciência da nutrição acabou avançando muito. E ela entendeu que não adianta, é aquela velha história de sempre. Você vai pro spa, você quer perder 5 quilos, você vai pro spa. Você vai perder 5 quilos? Lógico, é um ambiente extremamente controlado, com pessoas que estão no mesmo objetivo que você, né? Então, é um contexto totalmente diferente da nossa realidade, né? Eu brinco até nas minhas redes sociais que quando você vai comemorar seu aniversário, você não fala, vamos fazer 10 burpee? Não, você fala, vamos sair pra comer, né? Então, as emoções permeiam muito isso. E eu entendo que, eu não sei se você percebe isso em consultório, mas hoje, na época, em contexto de saúde, é a época que as pessoas mais têm acesso à informação, mas a gente vive o paradigma delas estarem mais desinformadas. Por quê? Porque na rede social, querendo ou não, infelizmente, não tem uma curadoria de quem tá falando ciência, de quem tá falando opinião profissional. Então, eu sinto que, de fato, gera esse questionamento para as pessoas, né? Porque elas entendem que sim, calorias é importante, porque emagrecimento, antes de mais nada, ele precisa ter déficit calórico, né? A conta de matemática precisa fechar. Mas, se a gente olhar para o contexto de saúde, de saudabilidade, se você só ficar ali batendo macros, será que você vai ter saúde mental? Será que você vai ter uma pele bonita, o intestino funcionando, micronutrientes ok, disposição para o seu dia a dia? Então, isso eu acho que acaba sendo um contexto bem
usual, né, no nosso consultório, no dia a dia. E talvez até seja um problema, né, do próprio profissional de saúde que tenta simplificar muitas vezes Com o certeza. conhecimento e acaba sendo um pouco mal interpretado, ou até mesmo ali ele começa a dar muita ênfase para algo que não necessariamente é o grande problema da pessoa, né? Porque é muito claro, se a gente quer emagrecer, é necessário déficit calórico. Não Com tem como a gente certeza. emagrecer sem déficit calórico. Sim, Agora, não é só uma questão de, poxa, você tem que comer menos e tem que gastar mais. Porque a gente sabe que existem várias questões que influenciam não só a nossa própria fisiologia, como o próprio ambiente em que a gente vive. com certeza. E tudo bem, você pode manter um déficit calórico hoje comendo menos e gastando mais. Mas será que isso é sustentado ao longo do tempo? O que faz a gente conseguir sustentar esse déficit calórico ao longo de semanas e meses para realmente conseguir emagrecer? Essa que é a grande dificuldade, né? Mas pensando até um pouco nesse ponto, na sua visão, qual que é a grande dificuldade dos pacientes que querem perder peso hoje em dia? É só essa, talvez não falta de conhecimento, mas o excesso de conhecimento? É tentar dar o foco em uma questão que não é a principal? Qual que você acha que é o principal problema? Eu acho que as pessoas, porque assim, a comida, eu falo que a comida é o relacionamento mais longo que a gente vai ter na vida. Se tem uma coisa que é certa, é que a gente vai precisar se alimentar pro resto da vida. E às vezes as pessoas vão buscando atalhos, né? Porque, vamos ser honestos, se o nosso paciente der um Google, ele, hoje com o chat GPT, então ele tem a dieta montada com alarmes para ele comer. E por que ele não segue? Porque o problema não é o que ele come, mas o comportamento relacionado à comida. E o nosso comportamento, ele oscila com o nosso sistema de crenças. Será que a gente foi criado por uma família que todos eram acima do peso? O que será que representa para aquele paciente ser o primeiro magro da família? Então, é vários os contextos que permeiam a decisão. A gente não é um robô, eu falo, né? A gente não é um robô. Hoje eu preciso de vitamina C, vamos tomar um copo de suco de laranja. Não é assim que funciona a escolha no dia a dia. A nossa escolha, ela tá baseada com o nosso ambiente, com o nosso sistema de crença, com as nossas emoções, porque não tem como a gente separar emoção de alimentação, né? Porque o que a gente aprende nas séries, em tudo que a gente vê na televisão? Tô feliz, vou comer. Tô triste, você já vem aquela cena clássica da pessoa depressiva, chorando com o balde de sorvete na frente, no sofá, comendo. Então, a gente aprendeu ao quê? A não sentir as emoções. A gente aprendeu a comer as emoções. Então, quando a gente tá ocioso no domingo, a gente vai lá na cozinha ver se tem uma coisinha para fazer, né? Porque a gente aprendeu a sempre estar ocupado, ao invés de sentir aquela emoção passando por nós. Então, eu acho que a grande dificuldade de 99% das pessoas, e eu até me incluo nisso também, né? Porque antes da gente ser profissional, a gente é um ser humano, é aprender a lidar consigo. Entender qual é o meu padrão de comportamento. Eu tenho um padrão de comportamento? Porque quando a gente pensa, por exemplo, na alimentação, um dado muito pouco divulgado, mas que é muito real, é a questão do alcoolismo para-bariátrico. Por quê? Ele tem um mecanismo de comportamento de compulsão alimentar. E aí, fisicamente, ele mudou a fisiologia dele. Então, de fato, não vai caber mais aquela determinada alimentação. Mas a compulsão tá aqui. E aí, como ele não cuidou da compulsão, provavelmente, ele migra. Vai para compras, vai para sexo, vai para o álcool, porque líquido ele ainda consegue consumir. Então, inevitavelmente, a nutrição, apesar do chamariz, eu sei que o chamariz da nutrição é o emagrecimento, é ter o corpo bonito, mas é muito mais sobre autocuidado, autoobservação do que qualquer outra coisa. Perfeito. E falando especificamente sobre o ganho de peso ao longo do tempo, né? Dá pra gente falar que o ambiente em que a gente vive é um ambiente obesogênico, né? A gente já falou bastante sobre vários aspectos mais fisiológicos do processo de ganho de peso e os impactos que eles causam na pessoa com obesidade, fazendo com que ela tenha cada vez mais a tendência de ganhar peso e cada vez mais dificuldade para perder esse peso ao longo do tempo. E conforme ela perde peso, ela também vai tendo mais dificuldade para perder ainda mais peso e mais facilidade para reganhar esse peso. Todas as mudanças que dificultam o processo como um todo. Mas quando a gente olha para o ambiente, ele também influencia muito nas nossas escolhas e também no que a gente consegue fazer
com os nossos hábitos, com as nossas atividades de dia a dia. Como você vê a influência do ambiente, tanto na gênese da obesidade, quanto na questão comportamental da alimentação? O que mais pesa, por exemplo, para fazer com que uma pessoa se alimente mal, que uma pessoa se alimente bem? Como que o ambiente modela isso? Nossa, de muitas formas. Eu até, só para contextualizar um pouquinho o pessoal de casa, eu tive transtorno alimentar, tive anorexia, tive bulimia, tive compulsão. E lógico que nem vou falar sobre comportamentos compensatórios, nada disso, mas são vários os fatores de personalidade inseridos em contexto familiar, somados ao ambiente, que geram o transtorno alimentar, né? Mas por que eu tô dizendo sobre isso? As redes sociais, elas potencializaram muito o aumento de transtornos alimentares, porque ali a pessoa às vezes posta que comeu uma salada e ninguém viu, sei lá, a barra de chocolate que ela comeu depois. E aí a pessoa que tá lá em casa, que tá querendo emagrecer, se compara ali com a influenciadora milionária que tem dinheiro para fazer estética. E não que a estética não seja, quando bem indicada, não seja interessante. Pode ser. Só que a pessoa compara as 24 horas da vida dela com os 15 segundos do influenciador. Então eu acho que quando a gente observa o ambiente em si, a gente não pode só olhar para a parte de alimentação, com quem a gente está fazendo a refeição, mas também como que a gente se nutre em termos de conhecimento, de influência. Porque quer ver uma coisa que você... Hoje em dia, gente, vamos parar para pensar. Hoje você não precisa lembrar de comer. O iFood te lembra que você precisa comer. Olha, tem não sei o que de desconto, quer uma sobremesa agora, quer um jantar, quer um lanchinho. Então, tudo isso é estímulo, 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 estímulo. E quando eu brinco que a nossa bateria de decisão, ela começa cheia no começo do dia. Está ali descansado, pronto para decidir se você quer ou não. Uhum. Só que quando chega, e você vai fazendo sim ou não, 24 horas ali do seu dia, com o seu trabalho, com as pessoas com quem você convive. E aí vai chegando mais no final do dia, ainda com esses estímulos, você fala, ai, quer saber? Eu vou pegar. Então, é muito importante que a pessoa faça um trabalho psicológico junto, né? Um trabalho psicológico, meditativo, tudo isso pensando em ambiente, porque senão, toda hora ela tá saindo do centro dela para viver verdades que às vezes não é a verdade dela, mas que como é igual o morango do amor. Ninguém gostava do morango do amor, mas todo mundo postou, você fica com aquele medo de, não, vai que eu tô perdendo alguma coisa, vamos seguir aquilo. É a mesma coisa com dieta. Todo mundo tá postando sobre tal coisa. E aí você tá ali acompanhando todo dia. E aí às vezes você tá se comparando com a pessoa que tem 5% de gordura. E aquela não é sua realidade. Então, eu também falo muito isso na minha rede social. Siga pessoas, né? Tente deixar o mais, entre aspas, controlado na medida do possível esse ambiente. Tente não deixar guloseimas, essas coisas em casa. Tenta dificultar o acesso a isso. Tente observar o que você se alimenta em termos intelectuais, rede social, porque isso tudo vai influenciar seu processo de decisão. E se você tá ali sendo sobrecarregado de estímulo, vai ser difícil você se manter nessa meta, nesse ideal que você criou, né? Perfeito. E a gente já viu que a parte comportamental ela influencia muito a questão de emagrecer, né? Mas vira e mexe, a gente vê pessoas que conseguem perder peso ao longo do tempo. Mesmo com estratégias bem feitas ou até mesmo estratégias não tão bem feitas assim. Mas quando a gente olha o processo de manutenção do peso perdido, existem diversas questões fisiológicas que a gente já citou algumas vezes aqui, como o aumento da fome, diminuição da taxa metabólica basal, que vão fazer com que seja realmente difícil para a pessoa manter esse peso perdido ao longo do tempo. Pensando na questão mais comportamental, realmente o processo de manter o peso perdido é mais difícil do que a questão do emagrecimento em si? E o que mais pesa nessa hora? É a rotina? É talvez cair, na verdade, na rotina? É não construir bons hábitos? O que mais pesa? Olha, eu acho que como eu falei, eu e a Nathalie, para quem não sabe, a Nathalie é minha sócia, a gente trabalha juntas. E apesar de termos uma filosofia muito parecida, a gente tem algumas divergências ali no nosso atendimento. Então, quem vai passar comigo sabe
que inevitavelmente eu vou falar sobre meditação. Porque a meditação é uma ferramenta muito importante para aprender a controlar as emoções. Porque a emoção, isso eu tô dizendo a emoção considerada, entre aspas, boa, como felicidade, esse entusiasmo, euforia, como as emoções negativas. Se você não aprende a sentir isso, você vai estar toda hora comendo. Então, isso é muito importante. Então, eu vou trabalhar isso muito bem com o meu paciente. Porque eu percebo que as pessoas... Ponto número 1, a pessoa confunde rotina com comer a mesma coisa todos os dias. Sim. E ter rotina, ao contrário do que muita pessoa acredita, ter rotina é o que vai te dar liberdade. Porque se você tem regra, você pode ter exceção. Se sua vida é uma exceção, como que você vai ter um resultado? Então, não tem como. Então, é muito importante, quando a gente está falando na manutenção, criar estratégias para adesão dessa dieta, ou seja, receitas. Que, vamos dar um exemplo do ovo. O ovo cozido é totalmente diferente do ovo omelete, como também é diferente de um bolinho. Então, você colocar receitas ali na rotina do paciente, e lógico, eu não estou falando nenhuma receita assim, nossa, com ingrediente super difícil. Não. Mas receitas é um processo muito legal. Por quê? Porque, primeiro, eu entretenho a pessoa. Eu tiro ela de usar sempre o tempo para comer. Estou criando outros repertórios de prazer para ela, né? Por exemplo, o cozinhar. Aí vamos supor que a pessoa fala assim pra mim, Dri, não gosto de cozinhar. Não tem problema, vamos pintar mandala, vamos fazer outros repertórios de prazer. Porque assim ela consegue sustentar. Porque boa parte das pessoas, eu percebo no consultório, que a única fonte de prazer da vida dela é a comida. Aí, de fato, vai desbalancear. Né? Então, é importante criar esse repertório de outras fontes de prazer, porque às vezes a pessoa, por exemplo, ela tá se sentindo sozinha, ela não tá com fome. Mas aí ela come porque ela tá se sentindo sozinha e não sabe o que ela faz com essa emoção. Então, isso é um ponto. Receitas, repertório de comportamento, né? Ampliar esse repertório de prazer. Outra coisa interessante é entender sobre rotina, né? Precisa, não dá... Se você quer ter um metabolismo acelerado, não tem como você... Um dia você faz uma refeição, outro dia você faz 5, outro dia você faz 2, outro dia você faz 3. Não. Seu corpo, ele trabalha com média calórica. Ele trabalha com uma previsibilidade. Então, se você nunca tem horário para comer, como que você quer que seu metabolismo continue acelerado? Se ele não sabe... Se ele pode contar com você ou não. Então, a rotina é fundamental nesse aspecto. Eu acho que esses 3 pontos é o que eu bato mais. Aí, lógico que vai ter a particularidade de cada paciente, né? Mas, no geral, eu acho que esses 3 pontos acabam se aplicando para todo mundo que quer manter o estilo de vida saudável. Ótimo. Você falou numa parte interessante, e aqui a gente já falou algumas vezes sobre dietas específicas, né? E talvez quando a gente olha as principais, que são a dieta low carb, a dieta low fat, a dieta mediterrânea, todas elas, quando a gente coloca em estudos científicos, mostram realmente que são eficazes. Elas causam emagrecimento nas pessoas, algumas mais, outras menos em determinado período, mas elas conseguem emagrecer. Só quando a gente olha essas dietas mais no médio e longo prazo, em torno de 6 meses, 1 ano, as pessoas voltam a ganhar peso. E aí fica aquela pergunta, será que a dieta está perdendo a eficácia? Será que ela para de fazer a pessoa emagrecer? Ou será que tem alguma coisa por trás? E a gente já percebeu que, na verdade, o que acontece com essas pessoas é que elas começam a perder a aderência àquele tipo de dieta. E realmente parece que esse é o grande problema das pessoas, perder a aderência a um plano alimentar, ao tudo mais. E você falou muito bem, né? Rotina não necessariamente é comer a mesma coisa o tempo todo, mas talvez ter capacidade de prever o que você vai comer ou o que você pode ou não comer em determinado momento e seguir isso da forma mais eficaz possível, mais restrita possível durante muito tempo. Isso vai fazer a pessoa realmente perder peso. Na sua opinião, qual que é realmente a dieta que seria ideal pensando nesses quesitos? É uma dieta que dá mais aderência para o paciente, que está mais equilibrada com as vontades e com os desejos dele? Como é que você consegue pensar isso quando chega um paciente no consultório?
Eu gosto sempre de entender o histórico desse paciente. Então, apesar de hoje em dia, né, tá super na moda a questão do doce de leite, essas coisas, eu acho, de fato, o doce de leite ele é um carboidrato simples e ele pode ser utilizado, mas eu não gosto de estimular isso em consulta. Porque eu não sei como tá a balança de dopamina daquela pessoa. Hum. Se ela tá só hiperestimulada, eu falar para ela comer doce de leite, ela ainda não vai ter autocontrole. Então, quando eu penso numa estratégia alimentar, eu gosto de entender qual que é o histórico de peso. Se essa pessoa oscila muito peso, se ela já teve um período que ela foi mais magra, aconteceu alguma questão na vida dela que fez ela ganhar peso, se ela consegue se auto-observar. Parece uma coisa simples, mas a maior parte das pessoas não se auto-observa, né? Fala assim, não, eu ganhei peso, mas vamos puxar mais. O que fez você ganhar peso? E a maior parte das pessoas não sabem responder isso, né? Mas pensando em perfil alimentar, eu acredito muito e estudo muito a questão da dieta paleolítica, que tem esse perfil de alimentação mais anti-inflamatório, mas eu também gosto de pontuar a questão da diferença dos carboidratos, que carboidrato é importante, porque o que eu percebo quando o meu paciente ele vem falando, a dieta carnívora, o jejum, ele quer que eu responda alguma coisa ou algum alimento que ele possa comer à vontade. E aí eu falo, à vontade, meu amor, só oração e água. Uhum. Isso é a única coisa que é à vontade na vida. O resto, tudo tem calorias. Porque quando a gente pensa, por exemplo, na low carb, o que o paciente faz? Então já que eu posso comer pasta de amendoim, eu posso comer à vontade, porque não tem carboidrato. E não é verdade. Antes da gente olhar para os macros, a gente precisa olhar para as calorias. Não adianta você estar... É possível, inclusive, gente, aí de casa, para vocês essa. É possível ganhar peso com frango e batata doce, que é o alimento mais estereotipado de saudável que existe. Por quê? Porque o que vai fazer você ganhar peso é consumir mais calorias do que você gasta repetidamente. Então, estou aqui para te dizer que uma salada não vai fazer você emagrecer, assim como um hambúrguer não vai fazer você engordar. Tudo tem a ver com o seu contexto alimentar. Então, a gente não pode olhar, o café da manhã desse paciente foi assim. Tá bom, mas e o restante do dia? Como que faz isso? Então, eu falo muito isso em consultório. A melhor dieta, a melhor estratégia alimentar é a que você segue. Porque eu posso passar a low carb, a low fat, paleolítica, carnívora, mas o que ele vai seguir? Será que o jejum intermitente, para quem tem compulsão alimentar, não pode ser um fator que potencializa a compulsão? Então, eu acho que cabe a nós profissionais entendermos a fundo todas as estratégias e ver quem é a pessoa que está sentada na nossa frente para ver qual dessas estratégias, qual dessa caixinha de ferramentas funciona para essa pessoa. Perfeito. A gente já falou algumas vezes aqui, né? Pô, qual é a dieta ideal? E realmente não existe, pela ciência, nenhuma dieta que seja a ideal. Ela vai depender da pessoa. Mas eu diria que talvez a dieta ideal é aquela dieta que consegue proporcionar déficit calórico de forma consistente para a pessoa. Então, seja uma dieta que pensa também nas calorias, mas que seja adaptada à própria rotina dessa pessoa, aos gostos alimentares dela ou à própria cultura, porque isso vai facilitar principalmente a aderência, que seja uma dieta que não seja difícil e que também esteja adaptada à própria realidade financeira da pessoa. Porque você falou bem, né, lá no começo sobre como era uma consulta talvez há 10, 15 anos no nutricionista, e muitas vezes você recebia ali uma lista de alimentos, eu posso comer a castanha Y. Poxa, mas eu nem sei que castanha que é essa aqui, e eu não posso comer algo que eu gosto de comer todos os dias, ou que eu não vou comer de forma nenhuma. Se você tentar uma dieta muito restritiva, ou que não seja condizente com a realidade da pessoa, o fato é que ela vai deixar de fazer em algum momento. Ela pode até ali fazer durante um tempo, mas vai trocar de profissional, porque, poxa, não gostei de como ela colocou. E você falou muito bem, a gente precisa tomar cuidado também com as calorias. As calorias não são a única coisa que a gente precisa tomar cuidado, mas também precisa tomar. Até porque muitos pacientes acabam indo nesse caminho de que, tudo bem, a dieta low carb, então se é low carb, eu posso comer a quantidade de gordura que eu quiser. Não tem problema nenhum. E é justamente essas pessoas que às vezes começam a ganhar peso fazendo uma dieta low carb. E não entendem que, na verdade, o contexto ali, né,
realmente o princípio da dieta é justamente tentar tirar os carboidratos, que teoricamente são aqueles mais associados com ganho de peso, mas também tomar cuidado com as gorduras que a gente consome, tentando ali mais insaturados, diminuindo cortes magros, cortes de carne mais magros. Tudo isso ajuda no processo de emagrecimento também. Mas vocês tomam uma parte interessante, que é a relação da compulsão em si e do próprio comer mais emocional. A gente algumas vezes já tentou aqui trazer as principais diferenças entre a fome fisiológica em si e a fome mais emocional. E até dentro deste contexto, a própria compulsão alimentar, né? Qual que é a grande diferença ali da compulsão de um episódio de exagero que pode acontecer? Como é que você pode colocar, pessoal, primeiro essa questão da fome fisiológica e da fome mais emocional? Como é que a gente consegue diferenciar elas? Perfeito, ótima pergunta, porque muitas pessoas até, inclusive, o que é importante reforçar, entender o contexto da onde você está pegando essa informação, porque muitos profissionais, não sei se vocês sabem, mas um dos grupos de risco para transtornos alimentares são profissionais da área da saúde, principalmente educador físico, alunos de moda e nutricionista. Por que eu estou falando isso? Porque justamente quem está propagando a informação pode estar adoecido. E aí, às vezes, a pessoa tá ali falando, nossa, você tem compulsão alimentar, e a pessoa comeu 5 brigadeiros. E não é compulsão alimentar, né? Então, o que é compulsão alimentar? Qual a diferença da compulsão e do exagero? O exagero, ele tem um contexto. Então, vamos supor, você está lá numa festa infantil, você comeu 4 pedaços de bolo, você comeria aquilo? Provavelmente não. Mas você está num ambiente que ali você está se divertindo, você está descontraído e ali você se permitiu exagerar, certo? Diferente da compulsão alimentar. Quando a gente pensa na compulsão alimentar, ela é geralmente um episódio que a pessoa faz sozinho, né? Tem emoções associadas, né? Então pode ser, por exemplo, alguma frustração, alguma tristeza, raiva, felicidade. Felicidade é difícil, mas geralmente são emoções negativas ali associadas, certo? Tem também uma forte sensação de culpa após o episódio e não necessariamente ela vai comer um alimento específico, ela vai misturando os alimentos. E alimentos que muitas vezes não são convencionais. Então, arroz com sorvete, com batata, com arroz gelado, tudo. Ela vai comendo e aí o episódio tende a ser contínuo, né? De 30 minutos, 1 hora ali. Realmente é como se ela, entre aspas, saísse do corpo, consumisse tudo que ela tinha que consumir e depois ela retoma a consciência. Então, essa eu acho que é a principal diferença. E aí, beleza, identifiquei. E outra coisa importante, ver a recorrência disso, né? Será que isso tá havendo uma recorrência ou foi um episódio que aconteceu de exagero? Porque para ser caracterizado compulsão alimentar, precisa ser pelo menos uma vez ou mais por semana em no mínimo 3 meses. Então, a gente precisa também desse contexto. Fiz esse checklist, descobri que eu tenho compulsão. Ok, então como que eu vou lidar com isso no dia a dia para saber diferenciar quando eu tô com fome emocional da fome fisiológica? Então, a fome fisiológica, eu coloco algumas perguntinhas para você fazer aí em casa. Primeira pergunta, é a questão, eu brinco, você comeria um prato de cenoura ralada agora? Por que eu falo isso? Porque é um alimento que não é palatável. Se você responde sim, ok, você está com fome. Ah, não, Dri, eu queria comer um brigadeiro, um bolinho, um chocolatinho, algo mais, assim, palatável. Muito provavelmente é fome emocional, certo? Outro ponto importante, a fome fisiológica, ela vem como se fosse um volume, né? Então, ela vai de 0 a 10. E aí, esse volume, ele vai aumentando conforme vai passando o dia. Não tem um senso de urgência. Então, você pode perceber que, às vezes, está muito corrido no trabalho, você até sente a fome, não consigo parar agora, você vê que ela, entre aspas, ameniza. E aí, depois, ela volta com um alerta de novo. Então, essa fome, ela não tem um senso de urgência. Tanto é que tem dias que a gente consegue, entre aspas, ficar ali sem almoçar. Fome fisiológica. Fome emocional, ela tem um senso de urgência. Então, ela é aquela coisa de, eu preciso comer um chocolate agora, senão eu vou morrer. Então, ela tem esse senso de urgência, certo? E
esse último detalhe é sobre a especificidade do alimento. Então, quando você está com fome fisiológica, você come qualquer coisa. Quando você está com fome emocional, geralmente são alimentos mais gostosos, com gordura, açúcar, mais palatáveis, né? Perfeito. É interessante também a gente colocar, né? Você citou inicialmente alguns outros transtornos alimentares que são associados também à compulsão, como a anorexia e a própria bulimia. Talvez uma das grandes diferenças entre elas, né? A compulsão seria realmente isso, né? Episódios em que a pessoa tem um exagero muito grande, geralmente num curto espaço de tempo, né? Dentro de 2 horas, em que ela tende a comer alimentos mais hiperpalatáveis, né? Ou geralmente ultraprocessados, doces, mas também podem ser outros tipos de alimento também, e que tem essa sensação de prazer imediato e logo depois a culpa, né? Esse é uma definição do grande episódio de compulsão. Quando a gente fala dos transtornos alimentares, além da compulsão, eles podem ter os comportamentos mais punitivos, né, ou compensatórios, como o vômito induzido na própria bulimia. E na anorexia em específico, existe também um distúrbio ali da percepção corporal da pessoa, que é aquela pessoa que mesmo muito magra, ela ainda se vê como acima do peso, como gorda. Então ali a gente tem ali os transtornos alimentares como um todo, compulsão numa parte delas, anorexia e bulimia com algumas especificidades também. Mas você falou muito bem, né? A fome emocional, ela parece ter um comportamento bem diferente. E é interessante como muitas vezes a gente nem percebe isso. Uma fome que vem do nada, geralmente associada a alguma frustração ou sentimento negativo, geralmente por um alimento hiperpalatável e que muitas vezes vai gerar uma recompensa imediata, mas geralmente vem com culpa depois também. Então ela está muito associada com o episódio da compulsão alimentar. Mas, na sua opinião, como é que a gente consegue ter ferramentas para burlar ou passar por cima dessa fome comportamental? Se ela, por exemplo, vai acontecer, como que a pessoa consegue superar isso? É tendo primeiro o autoconhecimento e aplicando isso na prática? Como é que funciona? Muito bom. Até eu queria só pontuar sobre os transtornos alimentares que você falou. Até por profissionais da área da saúde, é muito estereotipado, Sim. né? A questão do compulsão precisa ser paciente obeso e gordo. Exatamente. Anorexia precisa ser paciente magro. Bulimia geralmente é mulher. E isso não é verdade na prática, tá, pessoal? Existe homem, por exemplo, que tem bulimia. E o homem, quando é homem em transtornos alimentares, o caso é ainda pior, porque o homem ele não vai para os atendimentos, Sim. ele não tem uma adesão ao cuidado da saúde tão grande quanto a mulher, né? E para ele reconhecer isso, ainda tem a questão do sinônimo de fraqueza, são várias as camadas disso. Então, um ponto importante é entender que não necessariamente o paciente anorexo é aquele que a gente vê em filme, que tá ali. Às vezes a pessoa teve uma super perda de peso, tá com medo de comer, pode ser que essa paciente esteja transicionando para uma anorexia. E o profissional, lógico que o nutricionista, ele não vai fazer diagnóstico, mas ele precisa estar com esse olhar muito atento e refinado para ver o comportamento dessa pessoa, porque às vezes a bulimia, por exemplo, você comentou da questão do vômito, mas às vezes o paciente está ali fazendo exercício 2 vezes por dia, um comportamento pensando em termos de bem visto, né, pela Sim. sociedade, e ele está fazendo um comportamento compensatório, assim como, ele está tomando Monjaro. Pode ser um comportamento compensatório, dependendo se ele não está mais seguindo uma estratégia. Pode ser a medicação. Então, não olhar só para a questão de vômito induzido. Existem outros comportamentos, né? Mas falando sobre a questão do que a gente estava conversando, eu acho importante, quando a gente pensa, como a gente não deixa ceder, né? Acho que principalmente a voltar a respirar. Parece uma coisa boba, mas eu falo muito isso em consulta. Eu falo que as emoções, elas são como nuvens. Quando a nuvem, ela é estática? Não. A nuvem, ela passa. E a mesma coisa é as emoções. A gente é como se fosse um canal onde a emoção passa. O problema é quando a gente quer fingir que nada está acontecendo. Não quero sentir raiva, porque na minha crença, quem sente raiva é XPTO. Então, aí eu vou abafar. E aí, quando eu vou abafando, eu falo que isso vai pro cemitério de coisinhas. Vai ficando tantas coisas nesse cemitério de coisinha que, de repente, a compulsão vem como uma fórmula
como uma forma de autorregulação emocional mesmo. Então, tudo que você abafa, eu brinco, saúde é igual conta no restaurante. A gente sempre vai pagar a conta no final, seja positiva ou seja negativa. Então, quanto mais você ficar nesse processo de negação, então, não quero sentir raiva, não quero sentir culpa. Não, a grande sacada do autoconhecimento, desse estilo de vida saudável, é entender que todos nós somos duais. Nós temos emoções positivas e emoções negativas. Não somos perfeitos, né? Às vezes, como é posta na rede social, não somos perfeitos e também não somos imperfeitos 100%. Temos essa dualidade. E quando a gente começa a identificar isso, fica mais fácil caminhar. Porque porque essa é a tendência, né? Por isso que eu até faço para os meus pacientes eles mapearem os comportamentos, as atitudes, porque às vezes, principalmente para um paciente perfeccionista, ele errou um dia, ele quer desistir, porque ele não consegue lidar com o erro. Então, entender sobre comportamento humano é muito válido não só para o nutricionista, mas para todos nós, porque querendo ou não, para o paciente aderir àquela estratégia, a gente vai precisar entender um pouquinho mais sobre como funciona a mente dele, né? Perfeito. Quando a gente fala principalmente sobre mudanças comportamentais, a gente sempre está falando muito sobre hábitos, né? Tanto hábitos na alimentação como hábitos de vida no geral. Como é que a gente consegue reprogramar nosso dia a dia para tentar melhorar os nossos hábitos alimentares? Pequenas mudanças, por exemplo, realmente, quando adicionadas ou repetidas ao longo do tempo, têm um potencial para transformar o hábito de uma pessoa? Perfeito. As pessoas, no geral, elas descredibilizam os micro-hábitos. Elas acham que, não, vou primeiro fazer a lipo, aí depois eu cuido da minha alimentação. Né? Ela quer primeiro o resultado e depois ela olha ali para o comportamento alimentar. Mas eu até falo isso bastante. Falo, olha, se eu tivesse o poder de te dar esses 60 quilos agora, que é o que você quer, você consegue manter? Não. Por quê? Porque você não sabe a estrutura de comportamento que uma pessoa de 60 quilos tem. Então, você não vai manter. Então, quando a gente pensa em mudança de hábito, primeira coisa para entender, repetição. Porque a gente precisa pensar. Eu falo para os meus pacientes bastante isso. Cuidado com o que você repete aqui na sua mente. Porque se você repete que você é um fracassado, cuidado que você vai começar a acreditar. Então, isso vale para o positivo e para o negativo. E aí a gente precisa entender que, vamos supor, no meu caso, 30 anos. São 30 anos agindo de uma forma. E aí, de repente, vem um profissional querendo me ensinar como age. E aí vai ficar no começo essa briga interna. O novo ou o que eu já tô acostumado? Mas, esse que eu tô acostumado dói. Mas tem ganho secundário, porque você não precisa sair do lugar, não precisa lidar com o novo, não precisa se responsabilizar. Então, até mesmo o que machuca a gente tem ganho secundário com isso. E aí fica essa briga. E quando a gente introduz um novo hábito, e é por isso que é tão importante a repetição, quando a gente introduz um novo hábito, não é que você vai lá no seu cérebro e apaga o hábito negativo. Não, você está criando um novo caminho neural. E aí, você vai aprender a escolher. E aí, de tanto você repetir, a tendência é que você siga esse novo hábito. Mas eu brinco, se cochilar, o cachimbo cai. Precisa dessa autoobservação. Por isso que manter o estilo de vida saudável é tão difícil. Porque não é sobre chegar num resultado. É sobre autogestão, autoanálise. Observar como eu tô hoje. Porque a maior parte das pessoas se deixa ser engolido pela rotina. E aí é difícil criar um novo hábito quando você chegou do trabalho 6 horas da tarde e você vai pensar o que você vai comer. Você tá esgotado, você vai querer descansar ou pedir alguma comida. Então, eu acho que quando a gente pensa em novos hábitos, a gente falou da questão do ambiente. Então, ter um mínimo planejamento, né, uma previsibilidade, já deixar ali a alimentação planejada, não exatamente, mas uma noção. Eu tenho isso de proteína, tenho isso de fibra, tenho esse carboidrato. Então, ter esse planejamento no dia a dia. A repetição, né, para você entender. E, principalmente, esse recado agora é para as mulheres. Não querer obrigar os outros a mudar junto com você. Porque quando a mulher
tenta mudar, ela tende a obrigar o marido a mudar junto. E aí, o que acontece? Ela fica duplamente frustrada, porque o marido não quer mudar e ela acaba desistindo porque não tem a companhia. E é justamente ao contrário. É você tomar a sua responsabilidade e você pode convidar o outro. Mas o outro é responsabilidade dele. E se ele ainda não é o tempo dele? Você deixa, porque a sua vida é importante. Então, eu acho que isso serve para mulheres e para profissionais de saúde. Como que eu posso cuidar do outro sem descuidar de mim? Uhum. Bem interessante. A gente vê isso muitas vezes. As mulheres, por exemplo, geralmente têm uma tendência maior a cuidar não só do corpo, mas da saúde como um todo, né? E muitas delas relatam, e aqui várias vezes a gente recebe comentários de que, poxa, em casa as pessoas não me ajudam, meu marido não me ajuda, quer sempre pedir pizza e tudo mais, comer alguma coisa mais calórica. E muitas vezes o que a gente observa é que aquelas pessoas que conseguem manter essa força de vontade, o que a gente chama aqui de temperança, mesmo num ambiente, um microambiente nesse caso, que não é tão facilitador, elas muitas vezes procuram uma ajuda externa, então pessoas que talvez estejam na mesma situação que ela ou com o mesmo objetivo. Muitas delas começam a assistir conteúdos como o nosso aqui para poder se guiar, ter conhecimento, também entender como as coisas funcionam. E muitas vezes, quando o resultado começa a aparecer, elas começam a emagrecer, começam a ficar mais saudáveis. Geralmente isso acaba também se espalhando para outras áreas da vida, né? Geralmente organização gera organização. Faz com que o próprio homem fala, poxa, parece ter alguma coisa diferente, parece que isso está dando certo. E aí a pessoa começa a tentar também se adequar, e aí quando a gente vê que é uma família muda de rotina. Então é muito interessante perceber que realmente é uma escolha que é pessoal. Obviamente, seria muito mais tranquilo se todo mundo tivesse esse objetivo em comum dentro de casa, mas isso não pode ser utilizado também como desculpa para, poxa, eu não consigo fazer porque essa pessoa não quer. É uma questão muito pessoal e, óbvio, quando a gente começa a ter resultado, as coisas começam a aparecer, geralmente isso também contagia os outros. Com É uma coisa certeza. importante da gente colocar. Mas falando um pouco sobre essa questão do microambiente, principalmente a nossa casa, né? Muita gente fala sobre essa obesidade, a sociedade obesogênica, como a gente já falou aqui, como se fosse algo em que a gente precisa mudar. E é muito difícil mudar a sociedade como um todo. Existe um ganho secundário, inclusive, nos alimentos que são feitos, é uma indústria, então os alimentos vão ser feitos cada vez mais hiperpalatáveis, cada vez mais calóricos, cada vez mais voltados para um consumo exagerado. E o que a gente precisa, na verdade, é tentar cuidar tanto do mais micro, que seria a nossa cabeça, quanto o nosso microambiente, família, casa, quem sabe até trabalho. Quais são as principais estratégias que as pessoas podem ter para tentar controlar esse mais microambiente? Tanto a nossa cabeça, quanto a nossa casa, nosso trabalho, as pessoas que convivem com a gente. Perfeito. Eu acho que, vamos pelo primeiro, que é o sistema de crenças. Eu sempre faço isso, eu atendo muita mulher, né? Predominantemente público de emagrecimento, de autocuidado, acaba sendo mulher. Primeira pergunta que eu faço para ela: você acordaria mais cedo para fazer a comida da sua filha? Lógico, imagina, você acha que eu vou dar qualquer coisa para ela comer? Falo, perfeito. Por que você faz isso? Porque ela é importante para você. Como você não se considera importante, você vai fazer o que sobrar, quando dá e se tiver tempo. Então é importante, né? Parece que não, mas tudo o que a gente faz está dizendo, consciente ou inconscientemente, o que a gente tem de crença em relação àquilo. Então, quando uma mulher não se cuida, ela está colocando no inconsciente dela o quê? Não sou importante. Todo mundo vem antes de mim. E é difícil, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas se não for eu, não vai ser ninguém. Não, mas as pessoas, elas conseguem caminhar. Então, é importante trabalhar o sistema de crenças. Porque muitas vezes a pessoa até sabota o processo de emagrecimento dela, porque e se ela for diferente? Como que ela vai reagir? Com todo aquele caminhão de ganhos secundários que ela tinha. Às vezes aquela mulher ela tá acima do peso para chamar a atenção do marido. Ou para chamar a atenção dos pais. Porque ela aprendeu que quando ela fica doente, ela recebe carinho. Então, o sistema de crenças da pessoa
influencia muito mais do que a decisão em si, porque é o que ela está alimentando, é o diálogo interno dela diariamente. O que ela está falando para ela? Então, isso é um ponto chave de virada. Outra coisa é o que você falou sobre estar em comunidade. Por que que os vigilantes do peso, os alcoólatras anônimos, tudo isso dá certo? Porque são pessoas diferentes vivendo a mesma dor que você. E por mais persistência que uma pessoa tenha, muitas pessoas... Lógico, tem as exceções, mas 90% das pessoas não conseguem persistir naquela visão, naquele comportamento quando ela está sozinha. Quando ela está em comunidade, porque tem o pessoal do CrossFit? Porque é uma comunidade. Ali você trabalha duas coisas. Viver a mesma dor, então isso te dá mais garra, persistência. E o segundo, o senso de pertencimento. Quantas pessoas às vezes não querem fazer dieta porque ela sabe que ela vai precisar diminuir os happy hours ou vai precisar agir de uma forma diferente? E aí, se ela agir assim, como que as pessoas vão reagir a ela com essa nova versão? Então, é necessário um senso de identidade muito forte. E, às vezes, a pessoa não está preparada para isso. Por isso que, mais do que uma dieta, ter essa supervisão de um profissional faz total diferença. Porque vai ensinando, vai dando repertório para ela de como lidar com determinada circunstância. Porque a verdade é uma só. A gente não consegue controlar tudo. Mas a gente consegue controlar a nossa reação perante as coisas. Porque senão a gente cai naquela coisa de... Ai, não tem aquele item X... Eu tenho muito paciente perfeccionista. Não tenho aquele item 10 da minha dieta. Melhor não fazer. Porque ele fica tão preso nos mínimos detalhes. Isso, na verdade, é um auto-engano, né? Porque... não precisa estar 100% perfeito. 50% que você faça, você já vai ter um resultado. E conforme você vai mudando, você vai vendo o mundo de uma forma diferente, né? Eu até gosto muito de indicar exercício físico, porque exercício físico, ele não é só sobre gastar calorias, é sobre você estar ali, no seu comprometimento com você mesmo diariamente. O exercício físico, ele ensina isso, disciplina, a você entender que você não controla tudo. Vai ter dias que você vai estar muito forte, mas vai ter dias que você vai fazer o mínimo, que vai precisar só alongar. Então, você vai aprendendo a lidar de uma forma menos ditadora com você mesmo. Perfeito. E aí, já percebeu quanto conhecimento a gente trouxe aqui? Deu para perceber que emagrecimento não é só comer menos e gastar mais. Tem muito mais coisa envolvida. Se tem gostado do conteúdo, por favor, deixa aqui o seu comentário, inclusive, se tiver alguma dúvida, que vai ser um prazer para a gente responder. Também aproveite não só para curtir esse nosso vídeo, como se inscrever no canal, que assim a gente consegue que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas e realmente criar uma comunidade de pessoas com esse mesmo objetivo, que é, por exemplo, perder peso, manter o peso perdido ao longo do tempo, ver mais e também viver melhor. Mas, Adriana, você falou bem sobre um ponto, principalmente ali das grandes dificuldades que os pacientes enfrentam, até da própria rotina em si, e a fome talvez seja a grande dificuldade, o grande adversário no processo, principalmente da manutenção do peso perdido. Porque existem mecanismos fisiológicos que explicam isso, né? Cada vez que a pessoa está mais afastada do maior peso que ela já teve, o nosso próprio organismo faz com que ela tenha mais fome, por mudanças dos hormônios, por exemplo, da saciedade e da fome. Quais são as principais estratégias que a gente consegue para tentar trazer mais saciedade para a pessoa e tentar burlar, por exemplo, esse grande adversário? Perfeito. Acho que um ponto extremamente importante é olhar para a ingestão de água, porque às vezes o nosso corpo está com sede, ele não está com fome. A água contribui bastante para a questão de saciedade, principalmente para a questão de saúde intestinal, melhora da performance ali no exercício físico, ganho de massa muscular, tudo isso. O simples consumo de água já influencia. Outro ponto que é muito negligenciado pelas pessoas é o sono.
né? O sono, as pessoas acham que nossa, não, dormir bem, nem sei, na minha roda de amigos ninguém dorme bem. Então, todo mundo tá ali suscetível a ter várias comorbidades, inclusive a obesidade. Porque a gente sabe que durante o nosso sono, a gente não só descansa, mas a gente tem recuperação de massa muscular, regulação de grelina, de leptina, de vários... Grelina e leptina, para quem não sabe, são os hormônios que regulam a nossa fome, a nossa saciedade. Inclusive, existem estudos que mostram que uma única noite de sono mal dormida já é capaz de aumentar a fome no dia seguinte, né? Então, o sono também pode estar relacionado com a fome descontrolada. Agora pensando mais em termos dietéticos, né? Proteína acaba sendo uma questão que super ajuda no processo de saciedade em si. Então, por mais que a gente falou que calorias não é tudo, a carga glicêmica, né? Índice glicêmico é de velho, carga glicêmica que a gente fala hoje. A carga glicêmica da refeição faz diferença. Então, faz diferença você comer, por exemplo, pão com manteiga, ou seja, carboidrato com gordura, por exemplo, pão com um patezinho de frango desfiado. Quando você aumenta a proteína, a liberação da glicemia na corrente sanguínea do paciente vai muito mais lento. E sendo mais lento, ele fica mais tempo saciado. Então, isso é um ponto importante. Outro ponto importante é aumentar a ingestão de fibras. Fibras, pode usar suplemento de fibra? Pode, mas não vai fazer igual meus pacientes às vezes fazem, que eles fazem assim: já que eu tô tomando multivitamínico, nunca mais preciso comer fruta e legume. Não é bem assim, né? A gente sabe, ok, você tá consumindo, mas vai estimulando ali na sua dieta o consumo de mais alimentos in natura, comer menos coisas que você desembale, mais coisas que você descasque, né? Que é o in natura em si. E uma coisa que muitas pessoas tiraram da alimentação e que é super saudável é o arroz com feijão. O arroz com feijão, além de ser riquíssimo em fibra por conta do feijão, ele tem um pool de aminoácidos ali super complementares. Então, pode ter certeza, atesto aqui com o meu CRN, que não foi o arroz com feijão que fez você engordar. O que fez você engordar foi consumir mais calorias, muito provavelmente de ultraprocessados, repetidamente por um longo período. Isso fez você engordar. Não foi o arroz com feijão, porque eu tenho muito paciente que fala assim: eu vou tirar o arroz com feijão melhor, porque às vezes pode ser que eu esteja ganhando peso por conta disso. E não é verdade. Perfeito. A gente já viu, né? Inclusive aqui a gente fala bastante sobre os alimentos aliados e os alimentos vilões, né? Então, no processo de emagrecimento, o ideal é que você se aproxime dos aliados e se afaste dos vilões. E os aliados basicamente são a proteína, né? E os alimentos de baixa densidade calórica. São justamente, na grande maioria das vezes, alimentos ricos em água e em fibras. Então, esses dois talvez sejam os principais quando a gente fala não só de saciedade, mas inclusive de consumir alimentos com uma menor densidade calórica e assim ser mais fácil chegar no déficit calórico. Então, normalmente são alimentos mais volumosos, vão dar mais saciedade para a pessoa. A própria proteína, além da parte de saciedade, ainda tem outras características que ajudam no processo de emagrecimento. Então, esses são os grandes aliados no processo. E os vilões foram justamente aqueles que você citou. E aí, talvez a importância também de entender um pouco quais são os alimentos que geram compulsão na pessoa ou em que ela come de forma exagerada. E, normalmente, esses alimentos vão ser os ultraprocessados ou as bebidas muito calóricas, né, as bebidas açucaradas. Então, eu diria que esses são os três principais vilões. Os ultraprocessados, as bebidas açucaradas, que, logicamente, além de trazerem uma carga ali de glicose muito alta, elas trazem muito pouca saciedade, né? Dificilmente você vai comer ali 4 ou 5 laranjas, mas tomar 1 litro de suco de laranja você consegue facilmente. E também, lógico, os alimentos que causam compulsão na pessoa, que geralmente vão ser ultraprocessados ou bebidas calóricas, mas podem ser, por exemplo, como você falou bem, castanhas, as oleaginosas como um todo, queijo, que também acontece bastante. Então, esses seriam os vilões e que a gente, teoricamente, tem que se afastar. Mas a gente já falou também que o processo de emagrecimento, ele não é um processo linear. Ele vai ter ali altos e baixos, e talvez uma das coisas que mais facilite a pessoa superar os momentos de baixa é entender que eles vão acontecer em algum momento. Na sua opinião, como você consegue, por exemplo, mostrar para os pacientes que não é tão difícil superar esses momentos?
quais são talvez ali as grandes características das pessoas que conseguem passar por momentos de baixa durante o processo de emagrecimento? Talvez ali que tenham algum problema de saúde associado, algum problema na família. Como superar isso e continuar nesse processo persistente de emagrecimento? Eu acho que esse é o grande desafio. As pessoas não conseguem lidar com o processo de baixa e aí elas já pensam até em desistir, abrir mão do plano, porque ela não consegue lidar, né, com isso. Então eu acho que quando você mapeia, porque também acontece o inverso. Tem pessoas que vivem muitas baixas, aí também não tem resultado, e aí ela não consegue entender. Emagrecimento, por mais incrível que pareça, é o detalhe. O detalhe faz total diferença. Então, como você falou do suco, faz diferença você comer a fruta do que tomar o suco. Outro detalhe também que favorece a questão da adesão e até o resultado melhor, é entender que tudo que a gente põe ali na estratégia alimentar do paciente tem um porquê. Então, por que eu digo isso? Porque às vezes o paciente chega e fala assim, eu gosto muito de proteína. Tá bom, vou comer asinha de frango todo dia. Só que a proporção gordura-proteína é diferente. Então, trazer esses dados vai deixando eles mais autônomos, porque o grande objetivo do bom profissional da saúde é dar a ferramenta para a pessoa seguir, não fazer ela ficar dependente de você, né? Então, eu acho que esses são os fatores. Uma coisa que eu faço bastante nos meus atendimentos, eu faço atendimento avulso? Faço. Mas hoje, como boa parte do meu público não tem uma boa relação com a comida, vive o efeito sanfona, os meus acompanhamentos sempre são maiores. 3 meses, 6 meses, 1 ano. E aí a gente tem uma coisa que a gente chama de feedback de sexta. Feedback da sexta. E aí a gente vai analisar. Olha quantos furos eu tive essa semana. Quais foram as minhas refeições livres? Porque às vezes a pessoa tá achando que ela fez a refeição livre só na sexta e no sábado, mas ela não lembra que na segunda ela comeu uma caixa de bis, na terça ela tomou suco, na quarta ela pediu iFood, e aí ela vai vendo, todo dia teve um pouquinho. E aí quando soma junto do final de semana, aí não tem como a conta fechar. Então trazer essa observação no sentido de trazer acolhimento para a pessoa, mas ao mesmo tempo autorresponsabilidade, Sim. faz parte do processo. Porque senão, e isso é uma característica muito grande do pessoal de emagrecimento, é terceirizar a responsabilidade, né? Não, agora que eu comecei o emagrecimento, todo mundo começou a fazer happy hour na empresa. Aí eu sempre faço uma pergunta neutra, mas antes de você começar comigo, não existia happy hour? Você não fazia aniversário? Não tinha o Natal? Não tinha a Páscoa? Não tinha todos esses eventos? Tinha. A diferença é que você não estava em processo de mudança. Então, é importante não proibir, mas também trazer uma responsabilidade de que, ok, eu vou fazer a estratégia, mas a execução da estratégia é você que faz. Perfeito. A gente conversava agora há pouco antes do podcast iniciar sobre talvez uma grande polêmica que a gente tem hoje, que seja essa questão de que ser obeso é uma escolha ou se tornar obeso é uma escolha. E a gente já sabe muito bem que isso não é verdade, né? A gente já citou aqui, por exemplo, o grande peso que o ambiente tem na gênese da obesidade, em se tornar obeso. Muitas escolhas acontecem mesmo antes da pessoa ter autonomia sobre a alimentação dela. Então, cada vez mais a gente vê crianças se tornando obesas. Isso, consequentemente, vai impactar no sobrepeso e na obesidade ao longo da vida. Mas é inerente a gente falar que o processo de emagrecimento, e principalmente, talvez, a manutenção do peso perdido, são processos que dependem da atuação da própria pessoa. Então, diria que da força da vontade, ou até mesmo do que a gente chama aqui da Outlive de temperança. Inclusive, eu queria comentar e convidar o pessoal de casa, que às vezes não entende muito bem o que é a temperança, quais são os princípios, a acompanhar as nossas lives que acontecem todas as segundas-feiras, às 8 horas da manhã, aqui no nosso canal do YouTube, que a gente chama de O Caminho, essa série, que justamente eu e o Eduardo vamos estar lá para poder mostrar para as pessoas como elas conseguem aplicar os conhecimentos na prática para treinar a sua temperança, que é o que a gente chama aqui da força da vontade, mas também conhecer alguns princípios alimentares que vão ajudar no processo de emagrecimento, independentemente da dieta que a pessoa segue. Então, não deixe de acompanhar também toda segunda às 8 horas da manhã aqui no nosso canal do YouTube. Mas quando a gente fala da temperança em si, você acabou que citou ali vários dos princípios que a gente traz, ou passos do treinamento. Um deles, por exemplo, é justamente medir para poder acompanhar e mudar, porque
Não dá pra gente tentar mudar algo que a gente nem mesmo consegue medir. E talvez o registro das alimentações e até mesmo o registro do peso sejam 2 pilares fundacionais. Inclusive, são fundacionais do nosso produto aqui da Outlive. Porque, querendo ou não, como é que a pessoa consegue entender que ela faz 3 ou 4 ou 5 refeições livres se ela nem mesmo anota ou vê isso? Porque muitas vezes isso é feito de forma inconsciente. Sim. Aqueles beliscos que a gente faz durante o dia, muitas vezes a gente nem lembra no final do dia o que a gente comeu, porque é uma coisa muito rápida, um pacote, a gente abriu, comeu, ou aquela bolachinha junto com o café que a gente não contabilizou. Realmente, quando a gente olha no longo prazo, os detalhes não são o principal, mas eles fazem a diferença. Sim. Né? Mas talvez um dos nossos princípios seja justamente um verdadeiro porquê ou um motivo real para o processo de emagrecimento. Quão importante para você é a pessoa entender o verdadeiro motivo dela para o processo de emagrecimento? A questão estética, por exemplo, acaba sendo fraca nesse momento e muitas vezes as pessoas desistem porque elas não conseguem achar esse porquê. Eu trabalho esse porquê na primeira consulta. Eu sempre falo, ok, a gente traçou essa meta, mas o que faz você querer ter essa meta? Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tô aqui porque meu marido me obrigou, porque minha mãe me obrigou, porque minha tia me obrigou. E aí eu já sei que aquela pessoa está 50% predisposta a desistir, Sim. porque não foi por livre e espontânea vontade que ela está ali. Né? Então, criar esse porquê é o que vem na cabeça no dia a dia, né? Porque, querendo ou não, todos nós temos tempo escasso. Se fosse assim, só pessoas desocupadas teriam sucesso. Sucesso em todos os aspectos, financeiro, físico. E a gente não vê isso. A gente vê que muitas pessoas que têm vidas tão corridas quanto a da pessoa que está nos acompanhando, e ela consegue seguir isso. Qual é a diferença? A diferença é que ela não espera estar motivada. Ela faz igual adulto. Adulto faz o que precisa ser feito, não só o que quer. Quem só faz o que quer vai ter o resultado de um corpo de alguém que só faz o que quer. Perfeito. Então, eu gosto de trazer até para aterrissar as expectativas. Porque, às vezes, o paciente vem querendo perder 20 quilos. E eu falo, tudo bem, mas você vai precisar fazer isso, isso, isso. Ah, não. Para mim, isso é demais. Então, você não quer perder 20 quilos. Porque quem quer, vai fazer. Então, vamos perder 10. Porque aí 10... tá dentro do que você está disposto a fazer. Então, ter esse alinhamento de expectativas é importante também, porque senão a pessoa se frustra, porque ela quer algo A, mas ela está disposta a fazer B. E aí, realmente, ela vai sempre ficar pulando de profissional em profissional, porque ninguém senta e fala, olha, essa é a estratégia, é isso que você precisa fazer. Você está disposto? Ah, tô. Então, tudo bem, vamos lá que eu vou te auxiliar. Porque senão ela sempre fica ali terceirizando. É o profissional que não tinha estratégia boa, era o médico que não me indicou o medicamento X. E às vezes não é sobre isso. Às vezes é porque ela, no dia a dia dela, não está fazendo os detalhes que, como a gente falou, fazem a diferença. E quando a gente pensa... Eu não gosto, eu falo sobre pesar, mas eu também não falo sobre pesar o tempo inteiro. Porque também gera ansiedade, né? Gera aquela pressão, eu deveria ter perdido X. E não é isso. É sempre o longo prazo. Porque senão também vira um efeito punitivo, né? Sim. A pessoa começa toda hora que ela se pesa, ela já... Eu falo, o objetivo durante o nosso tratamento é você se pesar e não mudar seu estado de espírito. Você tem que continuar feliz. Mas para isso a gente vai precisar percorrer um caminho, porque senão ela fica sempre esperando algo externo, entre aspas, para vir salvar ela, né? E aí ela vai estar sempre sambando aí nas estratégias do marketing, porque ela tem essa necessidade aqui embutida e o marketing vem agressivamente. E aí junta a fome com a vontade de comer, né? Então ela vai estar sempre ali comprando o segredinho do pulo do gato que vai fazer ela perder peso, sendo que se ela parasse um minutinho e não buscasse atalho e entendesse o que de fato tem como fundamento para eu chegar naquele lugar, ela iria uma única vez, não precisaria de retrabalho, né? Perfeito. E é bem interessante que você citou, porque talvez a definição da temperança seja exatamente essa, né? Que é fazer com que a nossa razão ela vença os nossos desejos. Que a gente realmente consiga fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo quando a gente não quer fazê-lo, né? E
A temperança, na verdade, ela é uma característica que muita gente acha que a gente nasce temperante, né? E isso não é verdade. Na verdade, a gente se torna temperante. Ela pode ser aprendida, mas muito mais do que isso, ela pode ser treinada, realmente. E ela é como se fosse um músculo. Você falou bem também no começo do episódio. Nosso poder de decisão está muito mais relacionado ao córtex pré-frontal. Ele normalmente começa o dia como se fosse o nosso celular carregado, né? E conforme eu vou tomando escolhas, isso vai gastando a bateria e, consequentemente, quando chega no final do dia, pode ser que se eu não estiver muito bem preparado, que o meu ambiente não estiver extremamente controlado, eu vou tomar decisões ruins. E isso mostra a importância da gente estar sempre treinando a temperança, né? A prática da temperança em si, ela é vitalícia. Até porque o paciente que tem obesidade, pelo menos até onde a gente sabe hoje em dia, estudos mostram que as alterações fisiológicas que ele enfrenta, que vão fazer com que ele tenha, por exemplo, mais chances de recuperar o peso perdido, elas vão acompanhá-lo para o resto da vida. Então, realmente, ele precisa ter essa consciência de que é um processo penoso, não é um processo fácil, mas é um processo possível. Agora, quando a gente olha essas pessoas que em algum momento desistiram desse processo, ou deixaram a bola cair e deixaram de ser temperantes, quais são os principais fatores que você acha que fazem com que essa pessoa desista ao longo do tempo, mesmo tendo perdido, mantendo peso ao longo do tempo e voltando a ganhar peso? Qual que é o grande motivo? Eu acho que as pessoas, isso é característico ao ser humano, elas não têm visão de longo prazo. Então, quando às vezes você vai no profissional e ele te põe uma meta de 1 mês, às vezes para uma pessoa ansiosa, 30 dias é quase 360 dias. Então, fracionar em micrometas torna aquilo palpável para a pessoa. Segundo, torna realizável. Então, ela consegue se imaginar fazendo aquilo. E terceiro, ela vai se motivando, porque ela vai tendo esses micro resultados. Então, talvez fracionar possa ser uma ideia. Então, quando eu falo para a pessoa, vamos retomar, ao invés de eu falar para ela, vamos lá, 30 dias fazendo exercício, não. Eu vou falar para ela, vamos eleger 2 metas principais. Vai ser ter, por exemplo, 4 refeições no dia e fazer exercício 3 vezes por semana. Vamos testar isso 7 dias? Ai, Dri, mas só 7? Eu quero ver, vamos ver se a gente consegue. Conseguir, beleza. Agora vamos testar 15? Vamos testar 21? Porque senão fica algo tão longe da realidade dela que é muito mais fácil desistir do que continuar. Então, trazer essa ideia de fracionamento também vai, como você falou, vai testando essa temperança e quando ela vai vendo que aquilo é possível, porque às vezes a gente precisa ser honesto, às vezes ninguém da família dela foi saudável. E às vezes ela não consegue nem imaginar como é ser saudável, porque não tem ninguém perto dela que é saudável. E aí ter essa visão, às vezes, pode ser muito solitário para aquela pessoa. Então, talvez imaginar 30 dias é muito distante. Então, quando a gente fraciona, traz mais para a realidade dela e aquilo vai sendo executável e vai fortalecendo até a autoconfiança dela, porque ela vai vendo, caramba, olha, eu tô conseguindo. E aí ela vai se motivando. Perfeito. E é interessante o que você falou, né? Porque não só quebrar as metas mais longas em metas menores traz essa sensação de que tudo bem, não é até tanto assim, eu preciso só vencer essa semana, esse dia, mas também traz essa sensação quando a gente consegue cumprir a meta diária, né? Poxa, eu consegui hoje, eu realmente bati meu objetivo, você sente aquele prazer, você comemora a pequena vitória, e isso vai reforçando também esse comportamento ao longo do tempo. Se a gente tentar, lógico, só pensar nisso no final do resultado, a pessoa cada vez mais distante está o objetivo, mais difícil fica. Diversos estudos já mostraram, inclusive na questão financeira, né? Você prefere receber R$300 daqui 2 meses ou R$50 agora? Muitas pessoas acabam escolhendo o agora, porque, poxa, eu vou ter que esperar 3 meses para poder receber, talvez eu receba agora e consiga fazer algo. Então, realmente, o ser humano ele costuma ter uma predileção muito maior para recompensas mais imediatas. E esse que é o grande problema, né? Porque a gente sabe que o processo de emagrecimento, ele não funciona assim. O grande resultado, na verdade, é ao longo prazo. É isso que mais importa. Mas encaminhando já para o final dessa nossa conversa, que até o momento foi muito boa, Adri, eu queria saber com você que, logicamente, a gente já falou aqui sobre a possibilidade de conseguir emagrecer e manter o peso ao longo do tempo. É óbvio que essa não é a maioria das pessoas, até porque se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Mas a gente consegue observar pessoas que, mesmo sem uso, talvez, de medicamento ou da cirurgia, e deixando claro aqui também que são ferramentas úteis, dependendo do contexto da pessoa,
mesmo sem utilizar isso, algumas pessoas conseguem emagrecer, manter o peso ao longo do tempo e não voltam a reganhá-lo. Na sua opinião, qual que é o grande segredo dessas pessoas? Qual é o grande comportamento que elas têm que possibilita que elas consigam fazer isso? Acho que junto do profissional fica mais fácil. Eu acho que é importante na consulta criar esse ambiente seguro para a pessoa também conseguir explicar e externalizar as vulnerabilidades dela, porque às vezes o profissional ele começa a julgar. Então ele vem um paciente, aquele paciente que às vezes já sofreu vários preconceitos em vários profissionais, então ele já chega armado. E aí você fala, qual é a sua principal dificuldade? Não tenho. Não sei o quê. A pessoa tá ali armada. E aí é muito difícil essa pessoa, primeiro, atingir o resultado e segundo, manter. Porque ela não consegue nem se observar, o que dirá externalizar isso para o profissional. Então, criar esse ambiente seguro vai mostrando para o paciente que para mim é indiferente se ele comeu frango com batata doce ou se ele comeu 2 pizzas. O que é importante para mim é entender por que você comeu 2 pizzas. Vamos entender isso junto? O que está por trás desse comportamento? Porque aí quanto mais autoconhecimento ele tem, quanto mais esse senso global de se observar nas circunstâncias, nos locais, com as pessoas, consigo mesmo, mais fácil é ele aderir ao hábito e criar para sempre, porque ele começa a entender que aquilo é um pilar da vida dele e não só uma estratégia pontual. Mas lógico que desse jeito que eu tô falando parece fácil e não é fácil, mas com o auxílio do profissional fica mais fácil porque o profissional ele consegue ver os seus pontos cegos, que às vezes você com aquela visão tão condicionada da sua rotina não consegue ver. E aí quando você vai ampliando e permitindo que o profissional te auxilie, você vai criando novos comportamentos e aí fica mais fácil, né? Perfeito. É o que a gente chama aqui, eu acho que a gente até já chegou a comentar esse conceito, que é o autoconhecimento aplicado, né? É a pessoa entender que, logicamente, o conhecimento em si das coisas é importante, mas entender o impacto delas em nós e como a gente consegue responder a elas da melhor forma possível é muito importante, inclusive o próprio profissional, como você bem falou, pode atuar nesse processo, incentivando a pessoa a perceber, poxa, você conseguiu identificar aqui que você comeu demais, você teve essa refeição livre ou uma exagerada, por conta talvez do que aconteceu na sua vida na área do trabalho, talvez na área pessoal, na sua família. Poxa, realmente, quando isso aconteceu, eu acabei comendo demais. Então, vamos tentar aqui criar alguma estratégia para melhorar. Talvez essa capacidade da pessoa de aplicar o autoconhecimento e melhorar dia após dia seja o grande diferencial que elas tenham. André, ótimo papo, tá? Eu queria agradecer a sua participação Obrigada. aqui. Eu acho que não tem como a gente esgotar esse assunto. É muita coisa para falar. Quero contar contigo em novas conversas. Mas antes da gente acabar, eu sempre gosto de pedir para o pessoal uma dica prática para a galera que nos acompanha de casa, para que elas consigam aplicar aí logo depois de assistir o nosso episódio, para tentar viver mais, viver melhor. O que você pode trazer para o pessoal? Bom, eu acho que é entender que a fome, ela é um sinal fisiológico igual qualquer outro, assim como a vontade de fazer xixi. A vontade de fazer xixi, por exemplo, você já condicionou no seu cérebro, que é uma pressão que você sente na bexiga, e aí você vai lá e vai ao banheiro. O problema é quando a gente tenta mascarar a fome, quando a gente tenta não sentir, achando que ela é vilão. O vilão é a fome descontrolada, mas a fome é só o seu corpo falando, olha, oi, preciso de combustível. Preciso de combustível para continuar funcionando. E quando você para de brigar com o seu corpo e começa a ouvir o que ele precisa, você vai começando a dar a ferramenta certa. Então, tá cansado? Descanse, não coma. Estou com fome? Utilize o alimento. Quando você vai voltando a observar esses sinais, porque o seu corpo ele te dá sinais inevitavelmente. Tenho dor de cabeça todo dia. Seu corpo está te dando um sinal de que talvez você esteja pensando demais, alguma coisa. Então, quando você volta a ouvir os sinais do seu corpo, pode ter certeza que seu corpo vai ser seu melhor amigo. Perfeito. Talvez até ressignificar o processo da fome como um todo, né? Perceber que o alimento, ele muitas vezes acaba sendo um substituto para algo que está faltando, que não necessariamente é comida. Com certeza. Tá ótimo. E como é que o pessoal pode acompanhar um pouco mais do seu trabalho? Bom, quem quiser me acompanhar, o meu @ é loyola com y.adriana. Lá vocês vão conhecer também tudo sobre
comportamento alimentar, sobre como lidar com as emoções, sobre mindfulness, yoga, não fazer dietas, né? Que até meu slogan é: se dieta fosse bom, você não precisaria fazer a próxima. E lá você vai conhecer também a minha sócia, que é a Nathalie Loyola. Então pode acompanhar a gente, que vai ser um prazer ter vocês por lá. Show de bola. Mais uma vez, obrigado pela participação. Obrigada. Bom, se você gostou da nossa conversa de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas conversas. Toda semana a gente vai trazer informação de qualidade, de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e melhor. Você também pode acessar o link aqui na descrição do vídeo do nosso formulário de clareza, um formulário que foi criado pelo pessoal da Ultilive para tentar te mostrar o quão caótica a sua vida está hoje e como o ganho de peso, o sobrepeso e até mesmo a obesidade podem ser reflexo desse excesso de caos na sua vida. Então, preencha aqui, é rápido, é fácil, feito através do WhatsApp, vai te dar bastante clareza sobre qual a sua vida está agora. Você também pode aproveitar, seguir as nossas redes sociais e continuar conectado conosco e com a sua saúde. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Obrigado pela sua participação e até a próxima.